Olá, pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia, para você que ainda não me conhece. Sinta-se à vontade, sinta-se bem-vindo através dessa devocional, que Deus possa tocar ao seu coração através dessa leitura da Palavra de Deus e dessa devocional. E hoje, dia 16 de fevereiro de 2024, estou aqui com você, empenhada a termos esse momento de reflexão com Deus. 16 de fevereiro. O secreto com Deus nos faz sentir o que fora dele jamais sentiríamos. Devocional 47, de 366, leitura bíblica de hoje, Mateus 26, palavra-chave, ouvir e as anotações que irei fazer. E a palavra-chave de ontem foi perdão. Mantenha seu coração limpo, perdoando a todos aqueles que te magoam ou aqueles que te feriram. E hoje a palavra é ouça a voz de Deus. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examina os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Você já esteve no estádio de futebol ou naquelas festas da cidade onde há muitas pessoas e todas falam ao mesmo tempo? Pois bem, ao estar num ambiente como esse, não é fácil produzir um diálogo saudável e importante. Afinal de contas, são muitas vozes juntas. Tratando-se do nosso relacionamento com Deus Pai, será que temos ouvido a sua voz? Eu não quero trazer dúvidas ao seu coração, mas desejo trazer ao seu entendimento que nem todas as vozes que você ouve são de Deus. Nem todos os apontamentos e direções são dados por Ele. Por isso precisamos discernir aquilo que Deus fala e direciona das vozes que nos confundem. Os tempos são difíceis. Quantas vidas angustiadas em seus dilemas, clamando para ser ouvidas e que de alguma forma são enfraquecidas por situações contrárias, a ponto de se sentirem sozinhas e sem direção. Deus quer se relacionar conosco, trazer a sua paz, alegria, cura para nossas feridas, nos orientar a cada dia para vivermos uma vida satisfeita. Durante muito tempo em minha vida, eu fui silenciado. Meus gostos não eram ouvidos e minhas vontades eram enterradas, às vezes até por mim mesmo. Tudo mudou quando me aproximei de Deus Pai e, então, perto dele, pude ouvir a sua voz, sem gerar dúvidas no meu coração. Saiba que sua vida pode ter uma nova realidade hoje. Por isso, se desconecte das vozes à sua volta e dos barulhos que tentam distraí-lo. Pare por um instante, aproxime-se do Pai, sussurre nos ouvidos dele e ouça sua voz. Ele quer que você sinta quanto você é amado, cuidado e protegido por ele. Amém? Essa foi a leitura do livro do dia 16 de fevereiro. Que viemos realmente estar de fato ouvindo a voz do Senhor aos nossos ouvidos. Vamos para Mateus 26. E você que está aí do outro lado, não deixe de se inscrever, compartilhar, comentar e deixar o seu like. Mateus 26. O plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio de sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus.
a traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Versículo 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa, vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. O pacto da traição, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quando me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos prepararam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz: o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Versículo 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se-lhe à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muitos entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isto. A ceia do Senhor, versículo 20. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, este é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para Montes das Oliveiras. Pedro é avisado, versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas de rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que, nesta noite, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane, versículo 36. Em seguida, Jesus foi com ele a um lugar chamado Getsemane. Disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a sentir tomado de tristeza e de angústia. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte.
fique aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se dele pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantam-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso, versículo 47. E quando Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com eles grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendando-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se deles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada. E golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos que o lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? Mas como? Então se cumpriram as escrituras que dizem que é assim que deve acontecer. Naquele momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias, no templo, eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Jesus diante do sinédrio. 57, versículo 57. E os prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todos o sinédrio procuraram algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: Eles te disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E, levando-se ao sumo sacerdote, perguntou Jesus: Você não diz nada em resposta ao que esses depõem contra você? Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que você nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isto, mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: O réu é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e os outros esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Pedro nega Jesus. Versículo 69.
Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou-se e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por uma outra empregada, o que disse a mesmo que estavam ali. Este também estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se levantou, lembrou da palavra de que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Foi até o versículo 74 do Mateus 26. Bom, pessoal, eu me despeço aqui de vocês. Espero que vocês leiam na sua casa para meditarem, né? E que esse dia seja um dia abençoado para todos nós. E agradeço imensamente por você estar aqui até o final. Que Deus abençoe grandemente e nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. Fiquem com Deus.